mal já está, por natureza, já estamos mal, não é? Se vamos a falar ainda mais de mal, ainda mais introduzimos, então nunca mais saímos do mal. Muito bem, eu não posso divulgar. Lamento muito. Muito bem, para mim, eu penso, no ponto de vista, é espetacular. Onda do Mal vai ficar de fora desta onda todos os sábados das 11 ao meio-dia com Tânia Rei. Eu espero que seja tudo mal. Ora, cá estamos para mais um Onda do Mal, mais uma edição ao sábado, e eu estou totalmente esmagada pelos meus dois convidados que muito contente estou por estarem aqui comigo. O Dr. António Tiza está presencialmente comigo aqui, e ao telefone tenho o professor Ernesto Rodrigues, ele que não pode estar aqui porque a sua vida é em Lisboa e Trás-os-Montes ainda fica longe, enquanto não temos novamente a carreira aérea, e ele que está a comemorar, prestes a comemorar os seus 40 anos de vida ligado às letras. Hoje eu não sei muito bem se serei capaz de gerir bem este programa, porque tenho dois tão bons convidados que não sei sinceramente como é que é de fazer na minha curta experiência. Bom, o Dr. António está aqui presencialmente comigo, sim. Bom dia. E o professor Ernesto está ao telefone. É verdade. É verdade. E não é casa para ficar esmagada. No caso, este programa hoje vai funcionar como uma espécie de uma antevisão, vá lá, daquilo que vai acontecer dia 13. Dia 13 é o dia-chave das comemorações dos 40 anos da atividade literária, ou de vida literária, do professor Ernesto Rodrigues. Sendo certo que não tinha que ser no dia 13, forçosamente, mas seria um dia qualquer do ano de 2014. Porque ele saberá, mas eu não sei qual foi o dia em que esse primeiro livro saiu. Sendo que certo que foi no ano de 1974. E o professor Ernesto poderá responder. Poderei precisar. De facto, dia 13 é o culminar dos 40 anos, mas em boa verdade, o livro inconvencional é impresso em Braga dia 26 de abril de 1973, e por isso é que ano passado, dentro da Academia de Letras, lancei em Bragança um livro de poemas e um romance, A Casa de Bragança e do Movimento Operário e Outras Viagens, e portanto é um ano de comemorações que culminam agora. Mas, professor Ernesto, a sua carreira nas letras começou muito cedo. O seu gosto pelos jornais e pelo jornalismo e pelas letras começou de muito novinho. Aquilo que se chama publicar em letra de forma é desde os 13 anos, sobretudo a partir dos 14, 15 no Mensageiro de Bragança, e a partir dos 16 já na imprensa nacional, no Diário Popular, por exemplo, que faz com que no mesmo ano de 73, quando me estreio na poesia, saia também uma antologia de Maria Alberta Meneres, na Assíria Alvim, intitulada O Poeta Faz-se aos 10 anos, em que estão poemas meus de 1972, aliás. Mas publicava, enquanto mais jovem, poemas, crónicas, era colunista? Era de todo tipo. Por exemplo, no Mensageiro de Bragança, no Terras de Mugadouro, noutros jornais, depois, a partir de 75, no NE, Jornal do Nordeste, era poesia, eram entrevistas, eram crónicas, por exemplo, de França, onde passei algumas temporadas sobre imigração. No Mensageiro cheguei a ter uma página intitulada Almanac, onde havia um pouco de tudo, desde palavras cruzadas, pequenas histórias das nossas aldeias. Era uma variedade, de facto. Eu diria que percorria todas as secções de um jornal, inclusive fazia crítica de televisão do Mensageiro de Bragança. E era fácil publicar em jornais naquela altura? Era relativamente fácil, porque havia um pequeno grupo à volta do padre Manuel Sampaio. Ele estava no patronato, na Casa de Trabalho do Dr. Oliveira Salazar,
e havia 2, 3 amigos que frequentavam, enfim, o meio. Eu, sobretudo, a partir dos 14 anos, vivi sempre entre jornais e tipógrafos. Eu tinha verdadeiros amigos do patronato, que como deve saber, eram todos órfãos, pai ou de mãe, ou dos pais, e foi-me relativamente fácil, inclusive a passar para a imprensa nacional, e aí comecei a ter as relações que hoje se mantêm. Mas também sei que tinha um gosto por fundar jornais. Sim, isso desde o seminário. Eu já tinha jornais de parede, por exemplo, aos 12 anos foi o Fedelho, jornal de parede, e depois fundei o Novo Rumo, quando o Secretariado para a Juventude da Iga Simão lançou os Centros de Juventude, em Bragança dirigi esse Novo Rumo, e depois fui administrador dos Amigos de Bragança, lancei Notícias do Interior, que era de Bacia de Cavaleiros, entre 90 e 93, que dirigi com o António Tiza também, subdiretor, e o Neto Jacó. Como é que foi, peço desculpa, como é que foi essa experiência também, Dr. António? Pois, antes de mais nada, ainda não cumprimentei o meu amigo e irmão. Um grande abraço. Pronto, realmente Notícias do Interior foi uma experiência muito intensa, embora curta. Ernesto, eu creio que foi uns 2 anos, não? 90 a 93. 3 anos, exatamente. Pronto. Foi curta porquê? Algum motivo em especial? As coisas começam e acabam, não é? O professor Ernesto está em Lisboa, nós estávamos cá, outros estavam noutros sítios, e é sempre muito difícil, muito complicado gerir um projeto destes. De qualquer maneira, eu digo que foi muito intenso, porque foi um jornal que era realmente notícias do interior, era do interior, portanto era do interior e sobre o interior. E as questões que lá apareciam eram de facto questões, temas de facto que diziam muito respeito a todos nós, a toda esta região, o Nordeste, basicamente. E portanto, pronto, acabou, como tudo acaba, mas de facto foi muito bom. Foi uma experiência muito enriquecedora. Uma opinião partilhada pelo professor Ernesto? Sim, sim, sim. As dificuldades é que, de facto, a redação estava teoricamente em Macedo de Cavaleiros, na prática em Bragança. Eu estava em Lisboa, o jornal era feito muito partido no Dá Fundo, e, portanto, havia problemas, eu diria, de logística, essencialmente. Não é? Mas foram 3 anos em que pudemos apresentar a grandes vultos da nossa cultura. O primeiro número, por exemplo, abre com uma entrevista à Graça Moraes. Tivemos Nadir Afonso, por exemplo, José Nobre, escultor, etc. Foi interessantíssimo. E estiveram, tanto o Dr. António, que está aqui comigo, como o professor Ernesto, ligados à Academia de Letras de Trás-os-Montes. O Dr. António ainda está? Não, a Academia, vamos lá ver, a Academia... Era a questão que estávamos a falar antes de entrar, sim, sim. É uma associação ainda muito jovem. O Ernesto em 2008. Foi fundada dia 12 de junho de 2010. 2010. E a primeira direção é de 5 de outubro do mesmo ano. Boa memória, professor Ernesto. Em que eu presido. O Tiza é o vice-presidente. Pois, mas eu fui cooptado mais tarde. Por isso é que a minha memória não chegava aí, porque eu de facto já era associado, mas não estava na direção. Foi cooptado e, portanto, é fundada por 12 membros e hoje tem mais de 100. São 104 neste momento. Mas congrega só escritores transmontanos? Ou... Sim. Só escritores? Escritores, autores, desde que tenha uma obra publicada, seja de que género for, já pode ser admitido, desde que queira, obviamente, e manifeste essa vontade, ou seja convidado para isso e aceite, tem as condições que, pelos estatutos, lhes permite ser associado da Academia. O professor Ernesto, ligado há 40 anos às letras, o professor António Tiza, não consigo precisar tão bem, mas ligado noutra vertente, também às publicações. Há muitos escritores em Trás-os-Montes. Somos uma região de escritores.
sim, sem dúvida. Eu creio que per capita será, não tenho números exatos nem rigorosos, mas per capita seremos provavelmente das regiões do país com maior percentagem de pessoas que se dedicam à escrita e à investigação, à etnografia, à poesia, enfim, a tudo. Algum motivo em especial? Parece-lhes que há, professor Ernesto, algum motivo em especial? Sim, eu tenho feito esses balanços nas 2 antologias que a Academia lançou, intituladas A Terra de Duas Línguas, com o subtítulo Antologia de Autores Transmontanos, em que fiz o balanço de autores desde o século XV. Por aí podemos ver, de facto, a quantidade de nomes que temos e ilustres. Desde logo tem a ver com uma afirmação. Pela escrita nós podemos afirmar-nos, não é? É um modo de expressão e de comunicação. E numa terra difícil, em que as comunicações nunca são fáceis, não é? A escrita torna-se um veículo poderoso para a comunicação. Essa é a primeira razão, não é? Depois é preciso exprimir o que nos vai na alma, as dificuldades, não é? Que vivemos, etc. E daí a escrita enquanto um meio excelente. Hoje, enfim, já não só os meios impressos, mas também os eletrónicos, não é? Cada vez mais. Que nos ajudam, não é, a dar conta daquilo que somos, a falar de um chão pouco conhecido. E nessa medida, o desconhecimento dos outros obriga-nos também, como se fosse um ato cívico, não é, a contar de nós mesmos. Por essa razão, de facto, quantos mais houver, melhor. E era uma maneira de quebrar este isolamento, então, essencialmente, seria uma forma de um escape. É evidente que sim, mais do que escape, mais do que evasão, é a necessidade de mostrar o que se é, de dar a conhecer, de comunicar com o outro, são as principais razões. E o Dr. António acabou por seguir uma outra vertente das letras. É natural de Vares, que é uma aldeia com bastante tradição em termos de a festa dos rapazes, uma coisa muito transmontana, muito nossa aqui da região, e acabou por enverdar por outro ramo, que era este apesar da professora Ernesto também estar ligado à investigação, o doutor focou-se aqui naquilo que nos rodeia, nas máscaras, nos rituais, nas danças. Sim, essa é uma vertente, entre outras. É uma vertente importante, mas eu, na sequência do que o professor Ernesto vinha dizendo acerca das razões da existência de tanta gente a escrever desde o século XVI, como ele disse, eu acrescento uma outra, que é exatamente essa que a Tânia acaba de referir, é a riqueza, a nossa riqueza cultural, riqueza etnográfica, riqueza neste aspecto, não em riqueza material, que não somos ricos materialmente, somos considerados até uma das regiões mais pobres da Europa, mas em termos culturais não tenho a menor dúvida que temos uma riqueza enorme, imensa. É claro que uma das vertentes é justamente essa dos rituais com máscara, mas não só. E eu, desde os anos 80, 85, creio que publiquei no Jornal de Letras um artigo sobre estas tradições. Pronto, a partir daí, a investigação foi como as cerejas, foi saindo umas coisas atrás das outras. E muita coisa que foi descobrindo que mesmo sendo natural de Vares e tendo crescido rodeado das tradições, aliás, todos aqui em Trás-os-Montes acabamos, quer queiramos ou não, crescer rodeados das tradições. Acabou por descobrir muitas coisas que desconhecia. Absolutamente. Eu não conhecia quando comecei nisto há 40 anos. Sim, podemos referir. 40 anos não, mas desde 75, 76. Portanto, já para o ano... Está quase. Está quase. Claro que eu, como jovem estudante no seminário, que nem sequer podia participar nestas coisas, porque eram consideradas do diabo. Eram quase... Não eram bem aceitos, mesmo sendo... Não eram bem aceitos. Não eram. Porque são declaradamente de origem pagã, que nada tem a ver com a religião.
Sim, isso sabemos nós hoje, mas as pessoas nessa altura não sabiam, não refletiam dessa forma, refletiam que era um determinado ritual, um determinado procedimento que não encaixava, por exemplo, na celebração do Natal. Cristão, obviamente. Não tinha nada a ver com isso. E, portanto, os jovens entravam porque sempre assim foi, sempre tinham entrado, mas para um determinado nível, o grupo etário da população, os mais velhos, naturalmente, os filhos, por exemplo, que se manifestavam vontade de participar. Na festa, estamos a falar da festa dos rapazes. Colocavam algumas reticências e eram bastante renitentes, sobretudo algumas famílias ditas bem, digamos assim. E eu, que era um jovem seminarista, obviamente que não podia entrar numa coisa dessas. Nunca participou na festa dos rapazes? Participei, sim. Participei já mais tarde, justamente quando a festa foi recuperada em 74. Houve um período em que se suspendeu. Porquê? Fatores que têm a ver basicamente com a guerra colonial. A partir do ano de 64, sim. Talvez 65, não sei precisar bem, mas foi por aí, uns 10 anos, até 74, em que se retomou a guerra, 25 de Abril, retomou-se, a guerra acabou, a disposição dos jovens e das famílias e da população já era outra. Aparece uma realizadora de cinema importantíssima neste contexto, que é a Noémia Delgado, que realizou esse filme, inclusive Pudense também lá entra nesse filme. E, portanto, a partir daí, e sob esse pretexto, retomou-se a festa. Até hoje, nunca mais deixou de se realizar. E muita gente mesmo, acontece como aqui em Pudense, ou seja, acaba por ser uma forma de reunir quem está fora. E mesmo quem não está lá, o que acontece aqui, também pela experiência que vou tendo, é que mesmo quem não nasce já em Pudense, porque a migração e a imigração estão sempre muito presentes, mas voltam e querem fazer parte das tradições. Em Vares também é assim, os jovens regressam e querem fazer parte. Sim, hoje é assim, mas temos que refletir que no passado não era assim. Os jovens estavam lá, não digo todos, mas basicamente estavam lá ou por ali, excetuando um ou outro que estaria numa polícia ou numa guarda, não sei o quê. Os que estavam na guerra, nessa altura, não se fez, portanto, não estavam, mas também não havia festa. Mas havia muita gente, muitos jovens que foram para a guerra jovens. Daqui. Iam todos, praticamente todos. Eu não fui porque apanhei o 25 de Abril. Estava exatamente a cumprir o serviço militar nessa altura e só não fui por essa razão. Eu também lá teria ido. Não é? Portanto, a partir de 74 as coisas voltaram ao que eram. Hoje já é diferente. Hoje os jovens não estão lá. Muito poucos estão lá. Pois é, questão da migração. Nessa altura tem razão quando diz que é um pretexto para regressarem e regressam. E a festa dos rapazes é no Natal, na altura do Natal? No caso de Vares é no Natal, 25 e 26, Natal e Santo Estevão. E muitas são exatamente nessas duas datas, mas não tem que ser forçosamente. Há outras que são 26 e 27, Santo Estevão, há outras que é 28, que é o caso de São João Evangelista em Constantino, e há outras que é no Ano Novo. Porque há mais festas, estas festas dos rapazes não são exclusivas, por assim dizer, de Vares? De maneira nenhuma. Então nós temos do ciclo do solstício de inverno, que vai desde 25 até aos Reis, são 12 dias, seguramente uma vintena de celebrações deste tipo. E mais, o que é curioso também, do lado da Raia, do lado espanhol, acontece justamente o mesmo fenómeno cultural. Mas há algum motivo? Porque estamos perto e porque as coisas transbordam de um lado para o outro. Mesmo quando as fronteiras estavam fechadas era assim. Não, o problema é que isto é anterior à fronteira. Muito anterior. Há alguma... E também uma questão, porque por mais que se tente recuar no tempo, é difícil precisar... Mas onde é que tudo começou? Ainda não se conseguiu precisar. E talvez não se vá conseguir. Tem razão, não se vai conseguir. Por falta de documentos? Falta de documentos. Há indícios. Há outros fenómenos históricos. Por exemplo, as festas romanas.
Sabemos que existiam festas romanas. Mas as festas romanas também já, elas absorveram outras festas anteriores. Justamente. Já não eram deles. As dos celtas. Exatamente. Pronto. Portanto, o que há é isso. Não há mais nada, não há nenhum documento. Sabemos que Estrabão e Plínio o Velho escreveram muita coisa sobre os lusitanos, sobre os vários povos que existiam aqui na Península Ibérica. Agora, em concreto, nada. Pronto. Nós deduzimos que a partir desse tipo de celebrações festivas são essas mesmas celebrações festivas que ao longo do tempo foram evoluindo sob a influência das várias culturas, dos vários povos que por aqui passaram. Foram absorvendo um pouco e chegaram. E o mesmo das tradições com as máscaras no Carnaval. Também que nada tem a ver com o religioso. E isto causou em alguns momentos da história. Tem a ver com o religioso. As máscaras têm, não são pagãs. No Carnaval, pagão religioso pagão. O ser pagão não significa que não seja religioso. De religião cristã, sim. Eu referia-me agora ao cristianismo, nada tem a ver com o cristianismo. Também tem. A partir da Idade Média também acaba por ter, quando se institui a Quaresma, não é? A quarta-feira de cinzas. Portanto, a Quaresma são os tais 40 dias, não é? De jejum, de penitência, de abstenção, de tudo, enfim. E, portanto, o Carnaval é como que o dia anterior, ou o período daqueles conjunto de 4, 5 dias, ou 2 ou 3 semanas, consoante as circunstâncias, conforme as localidades. E, portanto, nesses 4 ou 5 dias eram justamente aqueles em que a Igreja permitia que se comesse carne com abundância, se divertissem as pessoas, porque logo a seguir haveria um período de 40 dias em que nada disso podia acontecer. Mas agora uma opinião mais pessoal. Parece-lhe que a Igreja de algum modo se quis impor e assim arranjou uma comemoração a seguir àqueles dias que já existiam e que nada tinham a ver com o cristianismo. Arranjaram ali uma maneira de se impor. Nós agora vamos permitir estes 4 dias porque a seguir temos uma festa. O mesmo que aconteceu um pouco agora com o dia das Bruxas, que também era uma comemoração celta e que depois a Igreja Católica implementou no dia a seguir logo 2 feriados, no dia 1 e no dia 2. O dia Todos os Santos dia 1 e o dia dos Defuntos dia 2. Eles impuseram-se ali de algum modo, ou não? Ou não tem nada a ver? Já não são feriados nem um nem outro. Sim, pois não, mas a Igreja Católica instituiu, em determinados períodos que já existiam na cultura celta, instituiu a seguir comemorações próprias. Sem dúvida, isso está certo. Uma maneira de se impor? Uma maneira de se impor, vamos ver, esse impor não é uma imposição. Digamos que é uma forma inteligente de substituir um evento, uma celebração que existia pagã, seja celta, seja romana, seja grega, ou seja de outro povo qualquer, de a substituir colocando lá outra. E o que é que aconteceu? No Natal existia uma festa dedicada ao Deus Sol. Não é verdade? A Igreja tinha necessidade de colocar também uma véspera. Uma dedicada ao nascimento de Cristo, que também era considerado o Sol, não é? O novo Sol. Verdade. E, portanto, o que é que fez? Inteligentemente, não é verdade? Colocou a festa do Sol Menino Jesus, não é? Na outra festa do Sol pagão. E assim resolveu o problema. E aconteceu isso em praticamente todo este tipo de coisas. Sim, porque o Carnaval tem mais a ver com os solstícios e do que, da mesma forma como também o Dia das Bruxas tinha a ver com o fecho de um ciclo das colheitas e os celtas aproveitaram o sol e a Igreja Católica acabou por, não conseguindo suprimi-las, por marcar presença. Exatamente. No caso dos santos, não é? No dia das Bruxas, 31 para 1, é isso mesmo. Quer dizer, os próprios celtas celebravam também o culto aos mortos. Não é? E, portanto, nada melhor do que aproveitar justamente essa altura para a Igreja Católica fazer isso mesmo. E foi o que aconteceu. No Carnaval igual, no São João a mesma coisa. No São João, não é? No São João, a festa do São João,
é uma festa solsticial, do solstício do verão, celebrada Que também já existia e eles colocaram um santo em cima da data. Isso mesmo, exatamente. E agora que corresponde justamente o 24 de junho, meio ano depois, primeiro 24 de junho, João Evangelista nasce, não é? Eles eram primos, sabe? Não é? Sim. E, portanto, meio ano depois, volta a acontecer o nascimento de Cristo. Portanto, são os dois solstícios, não há dúvida nenhuma. E falando também aqui um pouco com o professor Ernesto, que está ao telefone, em Torredona Chama havia algumas destas tradições, ou isto já é mais aqui do Concelho de Bragança? Não, Torredona Chama tem a festa dos caretos, que eu celebrei no romance com o mesmo nome, Torredona Chama. Que eu tenho aqui. Exatamente, que estou a ver presencialmente o livro. E que o António Tisa regularmente cita, e portanto é uma festa que inspirou depois, passando da etnografia e da ficção para a pintura, inspirou o João Vieira, que grande pintor, que entretanto depois trouxe atrás de si outros escultores, quer da pequena escultura, quer da pintura, como a Graça Moraes, o José António Nobre, o Carlos Ferreira e outros, enquadrando assim estas festas, não é, numa arte que vai para lá, digamos, do texto impresso. E é, portanto, uma riqueza que nós temos, como outros não têm, não é? Este humus tradicional que passa desde logo pela chamada literatura oral e tradicional até estas manifestações populares, são uma riqueza inestimável. E que o professor Ernesto acabou por passar para um romance. Sim, eu diria que é um romance que de alguma forma desagua na Festa dos Caretos, em que, digamos, a história se resolve. Portanto, é um texto já de 94 e ao mesmo tempo é uma homenagem à minha terra natal. Bom, e eu penso, posso estar aqui muito errada, que o Dr. António vai ler-nos um pouco, alguma passagem, mas antes, só relembrar que temos ao telefone o professor Ernesto Rodrigues, ele que irá comemorar dia 13 de dezembro em Bragança os seus 40 anos ligados de carreira literária. Aqui em estúdio, presencialmente, tem o Dr. António Tisa e quem nos está a ouvir pode também participar connosco. Hoje, como o professor Ernesto está ao telefone, temos só uma linha disponível e eu penso que seja o 278-428-377. Se quiser fazer perguntas, entrar nesta conversa também o pode fazer. Caso esta linha não resulte, tem sempre o 278-428-376. Dr. António, estou certa, vai citar-nos um pouco das suas passagens preferidas? Eu confesso que não estava preparado, mas pode ser. Eu tenho aqui o livro, portanto, eu acho que faz todo o sentido neste contexto. A festa de Torredona Chama é uma das festas emblemáticas, daquelas que temos vindo, digamos, a falar. Como é que são as máscaras de lá? São de lata. De lata? Mas podem-se. Que antes eram de couro. São de lata, mas são diferentes. A forma é diferente. Em princípio não tem muitas pinturas. É chapa, praticamente chapa nua, tirando a boca e os olhos, creio que é mais ou menos isso. São máscaras muito pequeninas, tapam praticamente só mesmo a parte dos olhos, do nariz e da boca e do queixo e pouco mais, enquanto que as outras tapam mais, enfim. Mas isso agora não temos aqui a maneira de mostrar. De qualquer forma, a festa de Torredona está muito bem apresentada aqui e também romanceada. Também temos que dizer isto. É um romance. Torredona Chama, de Ernesto Rodrigues, é um romance, mas é um romance que tem cá tudo. Tem cá exatamente aquilo que se fazia e se faz. Hoje em dia já não se faz tanto, mas continua, apesar de... Marca dos tempos. É. E havia uma coisa que era importante e referia-se em vários momentos importantes. A fogueira, por exemplo. A fogueira que era acendida no dia anterior, portanto, 24 para 25, e diz aqui assim, eu vou ler, vá lá, e não se meta logo na cama. A fogueira é toda a noite. E diz outro, bombo e caixa à frente. Não traz um funil, senhor professor. Eu arranjo-lhe um embude, vai ver.
Se tiver sede, pergunte pelo garrafão. Rouco não vale. Tó Eduardo, já me quilhou este alcino. Anda, homem, que tens boa voz. Por aqui fora. Esta boa voz, que o Ernesto refere aqui, era justamente para fazer a crítica social. Que logo à frente, umas páginas à frente, ele refere. Crítica social que aparece aqui no Torre Dona Chama, como aparece em Vasco, como aparece em Massal, ou em Veleda, ou em Pudense. Uma crítica social, e eu também agradeci que o professor Ernesto se juntasse à conversa e que explicasse. A crítica começa pelos chamados jogos à praça, deitar os jogos à praça, em que, com esse embude, de preferência 2 ou 3, ser mais... se vai de casa em casa, lançando nomeadas. Hoje tem, de facto, esse pendor de crítica social, mas, na prática, deveria ser, nos bons velhos tempos, para avisar os cristãos, dar-lhes como que um sinal, aquilo que deveriam fazer no dia seguinte, quando defrontassem os mouros. Bom, a coisa varia, não é? Ou deriva, e, de facto, vai-se de casa em casa, só que quem não paga para a festa, de facto, não recebe a nomeada, e, pelo contrário, quando se passa nessas casas, lançam-se umas bocas desagradáveis. E, portanto, isso é toda a noite, enquanto, simultaneamente, há outros que vão pelas lojas roubando burros, porque são precisos para, enfim, não só a ciganada, mas, sobretudo, o momento alto da festa, nesse confronto com o Moro. E, em terceiro lugar, está a fogueira a arder, na berroa, que saltam uns e outros, bebendo, comendo bacalhau, etc. E, portanto, é uma espécie de teatro de rua que nós temos durante quase 24 horas. E foi isso que eu procurei mostrar, essa variedade de vozes, de tons, essa mistura toda, numa festa em que o mundo fica de pernas para o ar, como se fosse um carnaval antecipado, que a literatura crítica, no caso, um nome célebre, Mikhail Bakhtin, trabalhou muito bem. E, portanto, é um quadro de rua, teatro popular, de facto com variantes, até ao final do dia 26, que, enfim, nos leva para épocas imemoriais. O professor Ernesto tem memórias destas comemorações? Sim, eu próprio, quando criança, fui careto e andava com um primo de casa em casa, porque isso começa 2, 3 domingos antes do Santo Estevão, e é preciso ir como que arranjando material, não é? Conduto, roubando, pedindo, enfim, depende agora dos momentos e das terras, assaltando, não é? Os fumeiros, tudo isso, e, portanto, pedindo salpicões, alheiras, tal. Portanto, é uma experiência que de ano para ano, enfim, pode ter as suas variantes, mas que se mantém viva, e isso é que importa, devendo eu aqui saudar o trabalho recoletor do António Tiza, que é, de facto, o nosso homem de campo. Muito obrigado. Eu tenho aqui, então, um excerto disso que são lançar os jogos à praça. Diz assim: mande ao rei meu senhor, e repete, mande ao rei meu senhor, amanhã, e repete, amanhã, sairá com seus jogos à praça, e repete, sairá com seus jogos à praça, a menina Eugénia, olha a Imaculada Conceição, olha a Imaculada Conceição. Portanto, isto é um que proclama e outros vão respondendo, vão repetindo. E claro, e depois, mais à frente, refere a jumentaria, portanto, o roubo dos burros. Bom, aí, o roubo dos burros, havia noites épicas. Eu recordo um casal em que, enfim, ele foi deitar-se, ela ficou toda a noite na cozinha, porque roubar um burro é destelhar, não é uma casa, e é fazer 1000 tropelias. E os malandros esperaram toda a noite que ela fosse ao quintal fazer as necessidades, para então sim assaltarem a loja e levarem o burro. Portanto, havia aventuras tremendas
que, enfim, depois levavam os proprietários, às vezes, a perseguir esses meliantes, porque um burro era uma força de trabalho, não é? Era um bem precioso nas nossas comunidades. E geralmente ficavam estropiados por percorrer a aldeia, depois vila, e isso era uma perda enorme para os donos, não é? Mas mesmo assim ninguém se coibia de o fazer, porque era a tradição. Claro. E depois a ciganada são esses ladrões de jumentos, não é? Pela terra, em cima deles, caindo, já verdes, etc. São cenas às vezes, enfim, já com o seu quê de degradante, mas que simbolizam de algum modo uma primeira conquista, porque rouba-se a quem tem, neste caso aos árabes, aos mouros, Doutor Dona Chama, segundo a lenda, tem essa origem moura, de uma certa Dona Chama, etc., cuja história agora não interessa, e portanto, digamos que rouba-se a quem tem, e é um ato assim celebrado e útil, diríamos. Portanto, tudo exigia já uma certa preparação para conseguirem chegar lá e conseguirem ser levados a bom porto, porque era realmente importante para que a tradição se cumprisse, que tudo corresse bem. É evidente que sim. Se não conseguissem roubar os burros, já nada daria certo. Claro, são precisos porque a festa termina com esse embate entre cristãos e mouros. É evidente que antes os cristãos são apoiados pela igreja, vão comungar, etc. E depois faz-se esse embate ao longo das ruas, até a campo aberto, não é? E quem é que podia participar, professor Ernesto? Só os homens? Não. Todos? Não, porque há um momento, as chamadas madamas, em que os homens se vestem de mulheres, as mulheres de homens, e também aí as mulheres começam a ter autonomia. Na capa do livro estão as madamas, uma pintura de João Vieira, em que, portanto, as mulheres podem já entrar e, disfarçadas, assim, assumir responsabilidades na festa. E a própria princesa, que vai a cavalo. No final, sim. É uma princesa nessa história. Sim, em alguns anos há 2 cavalos, vão 2 princesas, enfim, amor, a cristã e tal. Conviria que ganhasse a cristã, nem sempre acontece, não é? Mas e depois queima-se um castelo de papelão no final, mas de facto a mulher começa a entrar, e isso é importante dizê-lo, não é? Mas, Dr. António, em muitas comemorações a mulher tem um papel menos ativo. É verdade. Hoje em dia não. Hoje em dia já em certas comunidades já entram em pé de igualdade. Mas é um furar da tradição. Eu não diria furar, eu diria um evoluir. A tradição evolui, as coisas evoluem. E assim como no caso dos burros, não é? Há 40 anos, ou 30, ou 20, ou até menos, poderiam muito facilmente, entre aspas, fazer este ritual do roubo, não chamemos ritual. Hoje não é possível. Porque há menos animais. Simplesmente quase. não há. Pois. Não há burros. Portanto, a tradição... Isso só funcionaria em Miranda, mas também estão a ser protegidos. Estão guardados. Pois, exatamente. Não funcionaria. E também não são muitos. E também não é em todas as terras. Sim, estão é verdade. Ali concentrados. E, portanto, é a evolução normal. A evolução no caso da falta de jovens, rapazes, solteiros, ainda por cima, solteiros. Mantém-se, por exemplo, em Vaz, ainda é assim, rapazes solteiros, e depois, raparigas. Mas eles depois convidam, no final, ou não, as raparigas? Em determinados momentos entram. Sempre assim foi. Mas, em outros casos, Grijol de Parada, Ousilhão, Quipudense não muito, entram já elas como caretas, ou seja, vestidas, mascaradas. Já não há mal em ser... Não, porque é uma necessidade, é evoluir. Portanto, os jovens, neste momento, em certas localidades, já não são tão poucos, que a forma que se encontrou para que a tradição se mantivesse foi admitir as moças. Em outros casos, foi admitir não a elas, mas sim aos casados.
sendo que a festa era apenas de solteiros, agora passou a ser também de casados, caso de Bassal. São evoluções naturais. Professor Ernesto, em Torredonda Chama, o que é que mais foi mudando? Porque está longe, mas aposto que vai acompanhando a nossa região. Não, as nossas terras, agora saindo das tradições, vão-se alterando sobretudo na fisionomia, na sua fisicidade, a geografia, enfim, as terras tornam-se maiores, aqui e ali descaracterizam-se, mas essencialmente, digamos, o que muda são novas valências no campo da saúde, do ensino e tal, e isso é bom. Nessa medida, eu creio que as terras do interior precisam de gente, ainda que vamos lá só de vez em quando, seria bom pelo menos que não ficassem desertas. Como é que acha que, professor Ernesto, como é que acha que se poderia trazer mais gente? Como é que podíamos tornar Trás-os-Montes mais apelativo? E agora que o vê de fora, e já o viu até de mais longe do que só de Lisboa? Pois, não é fácil, as vias de comunicação ora levam, ora afastam, não é? Mas a verdade é que desde o ensino à saúde, nós temos quadros aqui e ali disfóricos. Por exemplo, na saúde, sabemos das dificuldades, são notícias de hoje, em hospitais da região, e como os médicos não querem ir, etc. Tudo isso é lamentável e, portanto, o Estado tem que repensar essa matéria. Por outro lado, o ensino, que de vez em quando, enfim, vai perdendo alunos. Vemos com agrado agora que o Politécnico de Bragança, por exemplo, tem 1.200 estrangeiros, alunos Erasmus, por exemplo, é um número excelente e, portanto, é preciso ir buscá-los lá fora se os nossos não vão ou se a demografia decresce. Portanto, tem que haver medidas deste tipo e os decisores políticos, mas também os gestores, digamos, das nossas coisas, pensarem que hoje as fronteiras estão abertas e que os intercâmbios são possíveis e todos lucramos com isso. Pegando na deixa dos estrangeiros, o professor Ernesto também foi estrangeiro na Hungria, onde passou 5 anos. Como é que é estar fora do nosso país tanto tempo? Bom, na época era mais difícil que hoje. Na época de 81 a 86 não havia as condições, desde o online, não é? Os telemóveis que há hoje. Telefonar para Portugal era um problema, para lá de caríssimo, não é? Pois, imagino. Era via carta que nos entendíamos. É difícil, sobretudo em países onde não há sol. É o caso da Hungria, onde, por exemplo, neste momento... Como é que foi parar à Hungria? Só para dizer da dificuldade do sol, onde às 3, 4 da tarde já é noite, portanto são muitas horas sem sol, e fui parar porque aos 25 anos estava algo desconsolado, quer com o jornalismo, quer com o ensino. Eu tinha deixado os jornais, sendo que continuei a escrever, mas tinha deixado de ser profissional dos jornais aos 25 anos, e passei ao Liceu Passos Manuel, e uma colega percebeu também que eu estava desanimado e apresentou-me um húngaro, que estava em Lisboa, que era o chefe do departamento de português, que me convidou a concorrer, candidatei-me pelo Instituto de Cultura Portuguesa, que hoje é o Camões, e lá estive esses 5 anos, que para mim foram de paraíso, apesar da falta de sol. E agora que estamos na época de Natal, eu lembro, por exemplo, em 82, a alegria que tive, foi um Natal que eu fiquei na Hungria, doentíssimo, a alegria que tive por num supermercado subitamente encontrar uma caixa de conserva Ramírez. Subitamente, sardinha, o atum Ramírez, era uma época difícil em que só em ondas curtas podíamos ouvir alguma Amália Rodrigues e, portanto, a pátria era isto, resumia-se a um enlatado e a ondas curtas, não é? E a correspondência com os amigos. Mas, ao mesmo tempo, tinha tempo para tudo, para escrever sobretudo, e foi por causa disso, tempo para escrever, que eu fui para a Hungria, não é?
Para ter mais tempo. Mas húngaro não é propriamente uma língua fácil. Não, o húngaro é das línguas mais difíceis do mundo. É dita a língua do diabo, sendo que, de facto, exige um treino diário, coisa que eu deixei de ter há uns anos e por isso abandonei também a tradução, porque me daria muito trabalho, não justificava eu continuar a traduzir. Isso não impede que eu me tenha tornado o principal tradutor de língua portuguesa no mundo, incluindo o Brasil, de autores húngaros. Tanto que foi condecorado 2 vezes. Sim, tenho. Pelo Estado húngaro. A segunda condecoração é a máxima que eles dão a estrangeiros, e depois há uma outra, já de uma entidade privada, que fui o primeiro estrangeiro a recebê-la, a chamada Ordem de São Jorge, independente do Estado, e, portanto, nessa relação eu concretizei tudo e fiz, para lá de traduções, uma antologia da poesia húngara, que é, digamos, a Coroa de Glória. Foi, de resto, em 2002, o único momento cultural na visita que o Presidente da Hungria fez a Portugal. Por aqui vê como é que as relações são ainda tão parcas, não é? Em que o lançamento de uma antologia é o único momento cultural de uma visita presidencial. E um dia, enfim, reunirei todo esse material, porque de facto é imenso nestes 30 anos, não é? Mais de 30 anos de relação com a Hungria. Mas mais de 30 anos de ligação com a Hungria e mais de 40 com as letras enquanto autor publicado. E fez muita coisa, não se restringiu só a uma. Mas voltando ao início, porquê é que escolheu filologia românica? Isto no seguimento do húngaro, que não é propriamente fácil. Ora, aqui está um curso que também deve ser um bico de obra. Não, deve inverter as coisas. Primeiro fiz filologia românica e depois é que Sim. fui para a Hungria. Para a Hungria, exatamente. Primeiro tirou o curso, depois é que foi para a Hungria. Bom, a primeira condição era eu vir de Bragança para Lisboa. Não punha a hipótese de Coimbra, porque se eu queria fazer jornalismo era em Lisboa e não em Coimbra. Porque era onde estavam os jornais, as publicações? Claro. Em segundo lugar, eu sempre quis ser escritor. Eu sou escritor. Para lá de ser professor, ex-jornalista, ex-leitor, etc., eu sou escritor sem mais. E tinha a ideia de que precisava de estudar, em teoria, certos autores. E, portanto, o conhecimento teórico da literatura é extremamente útil, não é? Para, sobretudo, fazer crítica, etc. E, portanto, foi mais a razão do jornalismo que me trouxe a Lisboa e o querer conhecer-me a mim próprio enquanto escritor a partir de posições teóricas, não é, que me levou para esse curso. É só a razão. Mas não foi propriamente fácil ou foi um curso que adorou e que lhe fez falta? Sim, adorei. Isto é, foi um curso que fiz facilmente. Pode imaginar, eu em 2 dias por semana metia 16 horas de aulas, 8 mais 8, e depois tinha 5 dias para ver cinema, ver teatro, passear, ir para a Biblioteca Nacional. Portanto, procurei sempre, ainda hoje, não é, meter a semana em 2 dias e dedicar os restantes 5 à escrita, a passear, etc. Mas Nessa medida foi um curso que correu muito bem, tanto é que depois, devido à Hungria, estive 1 ano no Politécnico em Bragança, na Escola Superior de Educação. O segundo ano já tive uma bolsa e de seguida entrei na faculdade, onde continuo e, portanto, desde os 25 anos no ensino superior, não dou grande importância a isso. Só dou importância na medida em que me permite ter tempo para outras coisas. Claro. Porque no jornalismo já não conseguia. Eu deixei os jornais, sobretudo porque não me dava tempo, saturava-me a cabeça e as diferenças entre fazer jornalismo e literatura são tais e tantas, o que eu tratei, aliás, na minha tese de doutoramento, que é sobre literatura e jornalismo, que de facto eu não podia estar nas 2 profissões. O jornalismo exige mais,
E uma frase que eu não consigo muito bem precisar, mas que algo como deste género. Antigamente o jornalismo era uma missão, agora passou a ser uma profissão. Como é que o professor Ernesto vê o jornalismo agora, atualmente? O jornalismo hoje está dependente de estruturas económicas e de interesses que já pouco têm a ver, digamos, com a própria missão ou vocação, que era aquilo que nos movia antigamente. É evidente que hoje defendem-se posições ideológicas, partidárias, mas sobretudo económicas. Eu lembro-me que eu comecei a estagiar no Correio da Manhã, em setembro de 79, e já aí eu comecei a perceber que ali o ponto de vista tinha que ser, por exemplo, do empregador. Depois passei para o Portugal Hoje, que era um jornal lançado pelo Partido Socialista, fazer trabalho e sindicalismo, e o ponto de vista tinha que ser do empregado. E eu que fazia trabalho e sindicalismo tinha que começar a notícia, abrir o líder com os trabalhadores e não com o patrão. Está a perceber? Sim, sim. E, portanto, esse ponto de vista alterava por completo tudo e hoje, enfim, isso, olhado, visto à distância, é quase ridículo face às constrições que hoje sofrem os jornalistas. Tudo isto é triste e, de facto, eu não vejo, digamos, muita independência, diria alguma, ou suficiente independência na imprensa de hoje. Portanto, só vivemos numa falsa liberdade jornalística. Não só jornalística, mesmo democrática. Disso eu falarei no próximo romance, que vai ser lançado dia 13, que tem a ver com o sistema eleitoral, de que agora tanto se fala, as relações promíscuas entre economia e política, que eu trato aí, no romance Passos Perdidos, que vai ser lançado dia 13, em Bragança. Sim, está no programa. Tá. Que tem a ver, de facto, com Passos Perdidos, é o salão, corredor da Assembleia da República, onde se encontram os deputados, com os convidados, com os jornalistas, etc., onde se conversa ao lado do plenário, não é? E, portanto, estes problemas hoje, que vemos todos os dias, é que estão a definir a nossa democracia e a fazê-la definhar. É isso que eu discuto no romance, enfim, de forma leve, que ao mesmo tempo é uma homenagem ao Camilo Castelo Branco de A Queda de um Anjo, porque é a história também de um deputado democrata e cristão que está no Parlamento há 40 anos sem falar. É uma imagem da maioria dos nossos deputados, que nós não conhecemos, não é? Que passam de anos e anos que nunca abrem a boca. Ora, não pode ser, não é? Quem nos representa tem que abrir a boca e defender-nos. E foi justamente por achar que, de algum modo, a sociedade está a definhar em vários aspectos que o motivou a escrever este romance. Sim, sim. Enfim, para celebrar, eu tenho outros textos inéditos que poderia ter avançado, mas este, escrito já este ano, foi um pouco para olhar ao país imediato, não é? Que nos aparece todos os dias nas rádios e televisões e nos jornais, e que, portanto, nós devemos repensar também. E seria, disse que tem outros textos inéditos e que poderia ter aproveitado para publicar agora que completa os 40 anos de carreira literária, mas era este que lhe fazia mais sentido publicar agora? No imediato, sim. Eu tenho, sim, vários romances. Tenho 3 romances inéditos, sendo que na verdade, são 4 novelas encadeadas, e depois um sem número de poemas, enfim, a diarística, peças de teatro desde 73. Eu diria que este é só parte do iceberg literário que é conhecido. Ainda há muito mais, ainda. Sendo que no campo do ensaísmo eu tenho quase tudo publicado, e é imenso no campo do ensaísmo, e eu quero reverter a situação. Quero que a criação, a poesia, a ficção, o teatro, a crónica, etc., se tornem mais importantes do que o ensaísmo, que por razões várias eu tive que vir praticando. Portanto, podemos esperar certamente pelo menos mais 40 anos de carreira.
bom era. Agradeço-lhe esse voto. Não sei se o Dr. António já teve já pôde ver este livro que vai ser... Não vi, ainda não. Portanto, vai ser também uma total surpresa. Sim, ele vai ser apresentado, está aqui no programa, às 17h15 desse dia 13. De dia 13. Exatamente. Talvez seja um pouco... isto é aberto, as pessoas podem ir, quem quiser ir à apresentação. Sem dúvida, talvez seja importante falarmos do programa e das participações, e quem quiser depois estar com o professor Ernesto. Muito bem. Eu acho que sim, eu acho que isto é para toda a gente, e toda a gente, claro que não cabemos lá todos, mas os que pudessem ir era bom, porque isto é um programa, em primeiro lugar, é um programa de homenagem a este homem que temos agora aqui connosco ao telefone, está connosco, não é? Está aqui connosco, exatamente. E que tem uma obra notável. Ele diz que é só escritor, mas eu acho que não é só escritor. É escritor, sem dúvida, mas não só. Ele é ensaísta, que acabou de o referir agora mesmo. Ele é poeta. Ele é tradutor. Ele é professor, não é? Inclusivamente foi professor aqui no IPB e esteve muitos anos também como membro do Conselho Científico. Não sei se ainda o é. Ainda é, professor? Eu estive, sim, eu já não, mas estive no ISLA durante um ano, lancei lá o curso de Design e Comunicação, colaborei com o Piaget, em Macedo, também, aqui. Onde ia de 15 em 15 dias, portanto estive aí com as escolas da região. Muito bem. E, portanto, eu creio que os que puderem ir, acho que não vão dar como perdido este tempo, bem pelo contrário. E temos, da parte da manhã, intervenções de fundo do professor José Manuel Mendes e do professor José Eduardo Franco, isto é a parte da manhã. Depois temos, à tarde, pelas 15 horas, uma mesa redonda com várias pessoas que vão intervir, uma mesa redonda, este conceito. Teresa Martins Marques, José Mário Leite, João Neto Jacó, Irundino Fernandes, António, sou eu, Alberto Fernandes, Teófilo Valdemar, Mara Cepede e Marcolino Cepede, além do próprio homenageado também. Depois, então aqui às 5 é que é este momento, um dos momentos altos, que é a apresentação desse livro que eu fico a aguardar com toda uma certa ansiedade, não é? De Passos Perdidos. E um outro momento alto, que é logo a seguir, às 18h30, que é um filme. Eu atrever-me a chamar o filme, embora aqui seja um documentário. Do Leonel Brito. Que andou a recolher algumas histórias, junto de quem bem conhece o professor Ernesto, algumas delas bem curiosas, como uma publicação que fizeram e que é considerado a pessoa que está a falar como sendo um lado negro da carreira literária. Não. Isso foi uma brincadeira com o amigo Alcides Rodrigues. Sim, mas uma história bastante engraçada. Eu já ilustre procurador em Évora, e de facto o que ele conta foi o nosso primeiro, porque ele depois deixou-se essas coisas, best-seller, um livro que engendramos a partir de textos, alguns publicados já no Mensageiro de Bragança, um poema meu, mais umas coisas tiradas do Portugal e o Futuro do António de Spínola, e portanto numa noite engendramos esse livro, que no dia seguinte, dia 20 de maio de 74, apareceu na Mário Péricles, na então livraria Mário Péricles, e que de sexta para sábado, num dia e meio, vendeu 350 exemplares dos 500 que editámos. Foi de facto uma coisa útil para nós que éramos jovens estudantes sem dinheiro e nessa cidade onde, apesar de tudo, não sendo o café caro, nem os bolos, os queques do Chavedor não sendo caros, dinheiro que nos foi útil. Ele brincava dizendo que não gostava muito que se falasse sobre este lado. Não, mas eu divirto-me. O livro intitula-se Ilha da Madeira, Cemitério Particular. Está na capa Marcelo Caetano e o Américo Tomás, Presidente da República
Presidente do Conselho de Ministros, que tinham ido para a Madeira após o 25 de Abril e depois foram para o Brasil. Professor Ernesto, estamos a terminar o nosso tempo, mas vai ser homenageado dia 13 deste mês, em Bragança. Vai apresentar mais um livro, certamente terá outros, já tem outros projetos. Como é que se sente? Como é que se passam 40 anos ligado às letras e agora o Leonel Brito recolheu alguns depoimentos de quem bem o conhece, de quem passou consigo alguns destes anos. Qual é a sensação 40 anos depois? 41 anos depois, de facto, o tempo correu, tempus fugit, diziam os romanos, tempo foge. Mas não notei, estive tão embrenhado nestes textos que, de facto, sinto-me ainda como se tivesse os tais 16 anos, quando o livro de estreia saiu e os meus colegas no liceu me celebravam. Nessa altura, sim, eu sentia-me importante. Hoje, para mim, tudo isto é natural e só tenho a agradecer, quer o António Tiza, quer a Vereadora da Cultura e o Presidente Hernani Dias, quer ao Leonel Brito, que de facto teve a ideia primeira e que, apesar da idade, é uma força de juventude de facto invejável, tem essa força e, portanto, a todos quero agradecer e vai ser mais uma conversa de amigos que propriamente a celebração do indivíduo que eu sou. Doutor António, alguma coisa por dizer? Queria acrescentar? Em Bragança, então não dissemos o local onde vai ser. Sim, o local é o Centro Cultural Adriano Moreira, o próprio espaço da biblioteca. Considerou-se que era a biblioteca, é o espaço indicado. Um espaço onde os livros estão reunidos, onde faria sentido. Além disso, há também, já que estamos a falar em livros, uma exposição de bibliografia de Ernesto Rodrigues, nesse mesmo espaço. Portanto, eu vou oferecer à Biblioteca Municipal cerca de 80 livros, todos de minha lavra, e deixo muitas antologias de fora, coisas, enfim, em que não sou autor único, e que ficarão depois como testemunho, digamos, e ao mesmo tempo agradecimento pela iniciativa. E certamente a Biblioteca e o município de Bragança muito agradecem também poder ter os seus livros todos lá. Como agradeço agora à Tânia este momento agradável que me deu. Muito obrigada, eu. Nesta manhã de sol em Lisboa. Aqui nós não podemos dizer muito bem o mesmo, mas certamente para mim foi um privilégio tê-lo aqui ao telefone e ter aqui o Dr. António. Muito obrigada por terem estado comigo e por terem partilhado da minha curta experiência enquanto profissional e enquanto jornalista também, primeiros passos. E é assim que os sábados ficam mais enriquecidos, a poder partilhar estes momentos com o Dr. António, com o professor Ernesto. E temos mesmo que nos despedir, já passamos até da hora, mas quando a conversa está boa acontece, conversa alonga-se. Professor Ernesto, muito obrigada. Muitas felicidades também por estes 40 anos e que muitos mais anos se sigam, e também felicidades para este novo romance. E Dr. António, muito obrigada por ter vindo, por ter estado. E à rádio Onda Livre. Muito obrigada. Da Academia também, já agora. Muito obrigada. Bom, e nós assim terminamos este Onda do Mal, mas para a semana cá estaremos novamente. Até lá.